ligado lá? Tá ligada a extensão lá? A extensão tá ligada? Tá. Escurecer a tela vai apagar esse. Ah. Graça e paz, irmãos, boa noite. Mais uma vez estamos aqui no templo, estamos no lugar da nossa reunião para levarmos até você a palavra do Senhor através dessa transmissão online, ao vivo, para que você receba da parte do Senhor o crescimento necessário através do estudo da palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor, porque nós podemos realizar esse trabalho, um trabalho que exige bastante, uma equipe como nós temos aqui hoje, mas louvado seja o nome do Senhor, porque Deus tem nos dado a graça de ter irmãos que têm nos auxiliado. Hoje está aqui o diácono Douglas, o Marcelo, a Vares, e também o Mateus, diácono Mateus, não foi ordenado, mas já podemos chamá-lo assim, nos assessorando aqui, louvado seja o nome do Senhor por isso também. E temos aqui uma visitante que é a Cláudia, a mãe do Mateus, Deus abençoe sua vida, viu, irmão? Então nós estamos felizes de poder estar com você nesta noite para levar a palavra do Senhor ao seu coração. Eu quero convidar para darmos início aqui a essa transmissão espiritual, a leitura do Salmo 45. Então abra a sua Bíblia aí na sua casa, onde você se encontra neste momento. Talvez alguém esteja trabalhando, não sei, como é o caso do nosso irmão Hernani, às vezes está no local de trabalho e assiste. Então o Salmo 145, os primeiros versículos dizem assim, falando sobre a bondade, grandeza e providência de Deus: exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei, bendirei o teu nome para todo sempre, todos os dias te bendirei e louvarei o teu nome para todo sempre. Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, a sua grandeza é insondável. Uma geração louvará a outra geração as tuas obras e anunciará os teus poderosos feitos. Meditarei no glorioso esplendor da tua majestade e nas tuas maravilhas. Falar-se-á do poder dos teus feitos tremendos e contarei a tua grandeza. Divulgarão a memória de tua muita bondade e com júbilo celebrarão a tua justiça. Nós possamos exaltar o nome do Senhor. Exaltar-te-ei, ó Deus meu e Rei. Por isso que nós estamos aqui, com este propósito de glorificar o nome de Deus. Cremos que Deus é soberano e, como eu já disse em outros momentos, cremos que Ele está aqui conosco agora, está aí com você também, no seu lar, na sua casa. Então nós vamos orar a Deus, nós vamos
elevar os nossos pensamentos ao nosso Deus nesta hora, através de uma oração. Então feche os seus olhos, vamos falar com Deus. Ó Deus querido, graças te damos por podermos estar na tua presença, podemos estar, ó Deus, aqui agora, na tua casa. Louvado seja o teu nome, ó Pai, pela leitura da tua palavra, porque através dessa leitura nós podemos ser edificados, santificados, nós podemos, ó Deus, ser consagrados pelo teu Espírito Santo na tua presença. Louvado seja o teu nome, ó Pai, por esta oportunidade, e rogo ao Senhor que aceite a nossa adoração, o nosso louvor, e peço, ó Deus bendito, que o Senhor esteja com cada um dos nossos espectadores, dos seus lares, aqueles que nos assistem agora, aqueles que nos ouvem agora, que no nome de Jesus essa palavra maravilhosa possa encontrar guarida em seus corações. Peço a Ti, ó Deus, que o Senhor abençoe a nossa igreja e que nós possamos, Senhor, guardar esses dias de quarentena com temor, com zelo na Tua presença, não nos esquecendo, ó Pai, que a importância do tempo está, ó Pai, na presença do Teu povo neste lugar, e assim, ó Pai, na Tua presença também neste lugar. Nós te agradecemos pela oportunidade que temos de estar diante do Senhor e de ler a Tua palavra e de sermos santificados por ela. No estudo que faremos hoje, ó Deus, desde já pedimos a Tua bênção, a Tua direção, pedimos a iluminação do Teu Santo Espírito, para que possamos entender a Tua vontade. No nome de Jesus, oramos agradecidos. Amém e amém. Nós vamos cantar o hino 177, no nosso inário. É um hino que fala das promessas, de Deus para as nossas vidas, firme nas promessas. Num de nossos estudos, eu disse, buscando em comentários, buscando sobre o assunto, que há mais de 30 mil promessas na palavra de Deus, e nós precisamos, irmãos, principalmente em momentos como este que temos vivido, estar firmes nas promessas do Senhor. Louvemos ao Senhor com este belo hino, firme nas promessas. Firme nas promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, vivo pelos séculos do seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme,
firme nas promessas do Senhor Jesus, em legado sempre sua cruz, cada dia mais viver em sua luz, firme nas promessas de Jesus, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme nas promessas de Jesus. Em nome do Senhor, louvado seja o nome do Senhor, porque podemos cantar louvores ao nosso Deus. Ainda no Salmo 145, nós podemos ler, a partir do versículo 13, as seguintes palavras: o teu reino é o de todos os séculos, e o teu domínio subsiste por todas as gerações. O Senhor é fiel em todas as suas palavras, e santo em todas as suas obras. O Senhor sustém os que vacilam, e apruma todos os prostrados. Em ti esperam os olhos de todos, e tu a seu tempo lhes dás o alimento. Abres a mão e satisfazes de benevolência a todo vivente. Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Perto está o Senhor de todos os que o invocam, de todos os que o invocam em verdade. Ele acode à vontade dos que o temem, atende-lhes o clamor e o salva. O Senhor guarda todos os que o amam, porém os ímpios serão exterminados. Profira a minha boca louvores ao Senhor, e toda a carne louve o seu santo nome, para todo sempre. Amém e amém. Irmãos, nós cantamos aqui na terceira estrofe desse hino 177, que tem purificação do sangue de Jesus para mim. Firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação do sangue para mim. Plena liberdade, já desfruto enfim, firme nas promessas de Jesus. Uma vida de pecados é uma vida cativa, é uma vida de alguém que está na escravidão. Jesus nos libertou, Jesus nos trouxe libertação. Por isso que ele disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. E ele quer nos libertar de todos os nossos pecados. É por isso que no Salmo 34 nós lemos: contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto não sofrerá vexame. É a hora de nós buscarmos o Senhor em oração. É a hora de nós buscarmos o favor de Deus, confessando os nossos pecados e pedindo perdão. Que nós possamos neste momento olhar para a cruz de Jesus, crer nas suas promessas gloriosas, crer que o sacrifício que ele fez lá naquela cruz foi no meu lugar, foi no seu lugar. Nós vamos ouvir e cantar um cântico que fala exatamente sobre isso. Eu olho para a cruz, e eu queria que você, no momento que estivesse cantando este hino, que você pensasse sobre o seu pecado, e ao se lembrar do seu pecado, que você o confessasse diante de Deus, e você então orasse a Deus pedindo perdão no nome de Jesus. Vamos cantar esse cântico ao nosso Deus. Solta lá. Quem foi que quer? Letra. A letra para ele. A letra para ele. Vem cá, Cris.
Senhor, nós te damos graças, nós te exaltamos, ó Pai, pelo perdão em Jesus Cristo. Como diz a tua palavra, Senhor, faz-me ouvir pela manhã, ó Pai, da tua graça, pois em ti confio. Mostra-me o caminho por onde eu devo andar, para que a cada dia, ó Deus, eu caminhe na tua presença, para não me desviar nem para a direita nem para a esquerda, para estar sempre, ó Deus, debaixo da tua luz. Obrigado pelo perdão em Cristo Jesus. Obrigado pela tua graça infinita sobre a minha vida e sobre a vida, ó Pai, dos meus irmãos. Louvado seja o teu nome pela tua igreja, pelo teu grande amor pelo teu povo. Aceita a nossa gratidão e o nosso louvor, pois assim o fazemos no nome precioso de Jesus. Amém, Senhor. Irmãos, o estudo de hoje é em Provérbios capítulo 5. Então eu quero pedir para que você abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 5. É onde nós vamos meditar, conforme a temática já apresentada aí, advertência contra a lascívia. Confesso aos irmãos que esse estudo mexeu bastante comigo, porque é um assunto muito propício para as nossas vidas, porque ao se falar sobre lascívia, nós estamos falando sobre má conduta, nós estamos falando, na verdade, sobre algo que pode atrapalhar em muito a nossa comunhão com Deus. Deus nos chama para uma vida de santificação e pureza. Então eu gostaria que você pensasse muito no decorrer desse estudo sobre a sua vida, sobre como você tem conduzido a sua vida dentro desse aspecto de pureza, de retidão, de santificação. Porque esse estudo aqui, meus irmãos, é um apelo vindo da palavra de Deus para o seu povo, para os filhos de Deus, para uma vida de pureza e santidade. De pureza e santidade. Então, vamos ler alguns versículos para começarmos aqui do livro de Provérbios. E eu gostaria de fazer a leitura, inicialmente, de 3 versículos: o versículo 1, o versículo 7 e o versículo 20. Então nós vamos ler essa advertência que o Senhor faz aos seus filhos contra a lascívia. Versículo 1: Filho meu, atende à minha sabedoria, à minha inteligência inclina os ouvidos. Agora o versículo 7: Agora, pois, filho, dá-me ouvidos, e não te desvies das palavras da minha boca. Agora o versículo 20: Por que, filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra? É nesse sentido que nós vamos trabalhar nessa noite a palavra do Senhor, e vamos rogar a intermediação, a ação do Espírito Santo no nosso coração, porque nós precisamos ser conduzidos por Ele. Oremos. Senhor, nesta hora pedimos a Tua direção, Pai, nos nossos pensamentos, no nosso coração, para no estudo da Tua palavra, entendermos a Tua vontade, e não somente entendermos, mas também, ó Deus, a partir de hoje, colocarmos em prática na nossa vida diária, para vivermos, ó Pai, uma vida de pureza e santidade. No nome de Jesus, pedimos o Teu favor, pedimos a Tua graça, e eu peço, ó Pai, que o Senhor esteja com cada irmão e irmã que está nos assistindo, para que esta palavra poderosa possa, Senhor, fazer toda a diferença nesse coração, possa transformar esta vida. E se há alguém, ó Deus, no nome de Jesus, que tem tido problema nesta área, Pai, que diz respeito à moral, que o Senhor possa estar agindo agora, que o Senhor possa estar transformando, possa estar, ó Deus, purificando esta vida no nome do Senhor Jesus Cristo. Assim eu te peço e te agradeço. Amém e amém. Irmãos, o que é lascívia? O que é lascívia? Lascívia é uma vida dissoluta, é um procedimento escandaloso contra a decência pública, como palavras vis, movimentos corpóreos indecentes
gestos familiares sexuais entre homens e mulheres. Aí nós temos uma definição, né, do dicionário grego do Novo Testamento. A lascívia, na verdade, é o comportamento impuro de qualquer pessoa que se entrega aos seus desejos carnais. Então, de início, nós precisamos entender isso realmente, que lascívia é o comportamento impuro de qualquer pessoa que se entrega à devassidão, a devassidão dos seus desejos carnais. Nós vivemos numa sociedade muito lasciva, nós vivemos num mundo muito lascivo. O pecado nesta área, na vida humana, é muito prejudicial, muito danoso. Os irmãos se lembram muito bem que há poucos dias nós tivemos aí o carnaval. Quanta lascívia há no carnaval, quanta coisa imoral há no carnaval, quanta impureza, né, existe no carnaval. Impureza contamina a mente, o coração. Impureza contamina todo o corpo do homem e da mulher, que se entrega a esse tipo de comportamento. E olha, meus irmãos, que desagrada a Deus, que desagrada a Deus. Nós podemos ver, meus irmãos, 5 características da lascívia. Eu gostaria que você prestasse aí atenção, 5 características da lascívia. Primeira característica que nós precisamos prestar atenção: a lascívia é, antes de qualquer coisa, uma obra da carne. Lá em Gálatas capítulo 5, nos versículos de número 19, Paulo ele fala sobre as obras da carne. Você pode consultar na sua Bíblia. E lá, nas obras da carne, está relacionada a lascívia. Então a Bíblia é bem clara, e o apóstolo Paulo trabalha muito bem essa questão, que quem está na carne não pode agradar a Deus. Ele diz em Romanos capítulo 8 isto, e no versículo 5 ele fala assim: os que se inclinam para a carne cogitam das coisas da carne, os que se inclinam para Deus, das coisas de Deus, das coisas do Espírito. Então, essa é a primeira característica sobre a lascívia. A lascívia é uma obra da carne. E nós, meus irmãos, nascemos de novo. Nós não podemos viver mais na carne, nós devemos viver no Espírito do nosso Deus. Segunda característica: a lascívia ela é uma marca numa vida longe de Deus. Quando Paulo escreve aos Tessalonicenses, na primeira carta, ele fala com os Tessalonicenses a respeito dessa questão. Aí no capítulo de número 7, versículos, ou melhor, capítulo 4, versículos de 3 a 5. Veja aí na sua Bíblia, quando então Paulo ele conversa com os Tessalonicenses sobre essa questão. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 4, diz assim: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com desejo de lascívia, como os gentios que não conhecem a Deus. Então esta é a segunda característica. Ela é uma marca numa vida longe de Deus. Não é o nosso caso, irmãos, porque nós estamos perto de Deus. E na verdade a Bíblia declara algo ainda mais maravilhoso, que Deus está perto de nós, perto está o Senhor. Então a lascívia nada tem a ver conosco. Então nós não podemos de maneira nenhuma ter uma vida imoral, cheia de imoralidades, coisas que desagradam a Deus. A terceira marca, a terceira característica, né, da lascívia, ela está alojada no coração do homem. Aí no capítulo 7 de Marcos, o Senhor Jesus, né, falando ali com os judeus que estavam próximos dele, ele diz que não é o que entra pela boca que contamina o homem, mas o que sai da boca. Vamos ler capítulo 7, versículo 21 a 23. Ele diz assim, ó: porque de dentro do coração dos homens é que procedem os maus desígnios, a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo,
a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba e a loucura. Ora, todos estes males vêm de dentro e contaminam o homem. Então essa é a terceira característica que nós podemos perceber da lascívia. Ela está alojada no coração do homem. Olha, não se engane, não se engane, porque pode ser que esteja alojada no seu coração. Isso também não condiz com a vida cristã, com a vida do crente, né? Porque dentro do nosso coração habita o Espírito Santo. E a imoralidade, irmãos, que está relacionada, é um sinônimo, da lascívia, ela não pode estar na vida do crente. Portanto, no nome de Jesus, nós possamos guardar o nosso coração, como está escrito aqui em Provérbios 4:23, porque dele procedem as fontes da vida, e que possamos então pedir a Deus que passe em revista o nosso coração e limpe o nosso coração de toda imoralidade, descrita aqui nesse capítulo 7, que o Senhor Jesus diz que ali, dentro do coração, é que está todas essas coisas ruins. Quarta característica da lascívia, ela causa tristezas, ela causa tristeza. Paulo, escrevendo aqui aos Coríntios, na primeira carta, ele fala do seu mal-estar, ou da sua tristeza, em tomar conhecimento da situação que estavam vivendo ali os coríntios, na segunda carta, na verdade, no capítulo de número 12, versículo 21, o apóstolo Paulo fala da tristeza que ele tem a respeito do que ele fica sabendo ali da igreja dos coríntios. Então ele diz assim, versículo 21 do capítulo 12: receio que indo outra vez o meu Deus me humilhe no meio de vós, e eu venha a chorar por muitos que outrora pecaram e não se arrependeram da impureza, prostituição e lascívia cometeram. Então vejam aqui, irmãos, que a lascívia, ela causa tristeza ao coração, dos servos, dos verdadeiros servos de Deus. Paulo estava triste, porque ele tomou conhecimento do comportamento lascivo, impuro, que os coríntios estavam tendo lá no meio das suas relações. Então, é uma obra da carne, é uma marca na vida de alguém longe de Deus, está alojada no coração, causa tristeza. E em quinto lugar, quinta característica, a lascívia, ela será julgada. O homem lascivo, a mulher lasciva, eles serão julgados. E agora sim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, aqui no capítulo de número 5, nós vamos ver Paulo falando sobre essa questão. 1 Coríntios 5, versículos 1 e 2. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade, e imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios. Isto é haver quem se atreva a possuir a mulher de seu próprio pai. E contudo, andais vós ensoberbecidos, e não chegastes a lamentar, para que fosse tirado do vosso meio quem tamanho ultraje praticou. O comportamento lascivo será julgado pelo Senhor. Mais dia, menos dia, Deus vai nos cobrar a imoralidade que possamos cometer. Por isso que o Senhor Jesus, ele diz lá em Mateus capítulo 5, versículos 27 e 28: ouvistes o que foi dito, não adulterarás. Eu, porém, vos digo, qualquer que olhar para uma mulher com intenção impura no coração, já adulterou com ela. Então, eu sempre digo isto, irmãos, o padrão de Deus é elevado, porque na questão de adultério, assunto que nós vamos estudar no capítulo 6 e 7 também, na questão do adultério, o que é o adultério? É o relacionamento de um homem ou de uma mulher com alguém já comprometido, com alguém casado ou casada com outra pessoa. O adultério é descrito na Bíblia como uma falta grave. Inclusive a Bíblia diz que Deus, ele odeia o divórcio. Uma das causas de divórcio que ocorre sempre no mundo é o adultério, E no caso aqui
o Senhor Jesus, ele eleva essa questão, dizendo que não basta, não é necessário o contato físico, mas sim a intenção no coração do homem ou da mulher, que olhar com um sentimento impuro para outro, aí já cometeu adultério. É preciso ter muita cautela com aquilo que os nossos olhos olham, com aquilo que os nossos olhos veem, porque pode ser que estejamos desejando, né, o outro, a outra, no caso aí, essa relação que nós temos hoje, nessa sociedade, né, que vive essa sexolatria terrível, onde cada vez mais, né, a devassidão toma conta dos corações. Ontem mesmo estava vendo, vi só um pedacinho de uma entrevista, e a moda agora é o comportamento, se não me engano, trisal. Não sei se você já ouviu falar sobre isso. O que é isso? É um homem com duas mulheres, ou uma mulher com dois homens. E a dita cuja lá, sendo entrevistada, né, dizendo que a sociedade é cheia de tabus, né, e que isso não teria problema nenhum. Mas, meus irmãos, isso é imoralidade. A Bíblia nos ensina que isso é imoralidade. Nós não podemos admitir comportamentos dessa forma, de maneira nenhuma. Nós precisamos observar essas 5 características da lascívia. É obra da carne, é uma marca de uma vida longe de Deus, ela está alojada no coração do homem, ela causa tristeza e ela será julgada. A Bíblia diz que os impuros não herdarão o reino dos céus. Preciso ter cautela. Prossigamos, irmãos. Provérbios 5 traz várias advertências, né, contra a lascívia. Antes de tudo, ouçamos a palavra de um pai para seu filho. Veja o que diz o versículo 1. Já lemos: filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência, inclina os ouvidos. Então Deus está dizendo para todos nós que somos seus filhos: olha, esteja atento ao que eu estou dizendo, atende à sabedoria, ouça o que eu estou falando. Veja o versículo 7: agora, pois, filho, dá-me ouvidos e não te desvies das palavras da minha boca. É Deus falando conosco, falando com seus filhos, aqui representado pela figura de um pai e de um filho. Mas, espiritualmente falando, é Deus falando conosco, irmãos. E terceiro, versículo 20: por que, filho meu, andaria cego pela estranha e abraçarias o peito de outro? E ele vai discorrer aqui sobre essa questão em todo esse capítulo 5, nessa advertência contra a lascívia. Irmãos, a lascívia, ela apresenta várias ilusões. Nós precisamos estar atentos para não sermos iludidos. Primeiro, o que nós podemos notar? Que a lascívia, ela se apresenta dessa forma, com palavras doces, mas o fim dela é amargoso. A lascívia se apresenta com ilusões, primeiramente com palavras doces, mas o fim dela é amargoso. Veja o que diz os versículos 3 e 4: porque os lábios da mulher adúltera destilam favos de mel, e as suas palavras são mais suaves do que o azeite, mas o fim dela é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 gumes. É assim que a lascívia se apresenta a todos nós, inicialmente dessa forma, com palavras doces, mas no final será amargoso. Segundo, com andar sedutor, mas seus pés descem para a morte e ao inferno. Veja o versículo 5: os seus pés descem à morte, os seus passos conduzem-na ao inferno. Está falando aqui, né, da mulher adúltera, que com toda a sua, lascívia tenta seduzir os homens. E nós percebemos muito disso hoje. A vida está muito complicada, tanto para o homem quanto para a mulher. É preciso vigiar e orar para não entrar em tentação, como disse o Senhor Jesus. Como disse o apóstolo Paulo, é preciso orar sem cessar. Como diz o salmista no Salmo 1, precisamos meditar na palavra de Deus de
dia e de noite, para florescer na presença do Senhor. Como diz o salmista no Salmo 119, versículo 11, precisamos guardar a palavra de Deus no coração para não pecar contra o Senhor, para que nós não sejamos, irmãos, seduzidos pelas ilusões da lascívia que se apresenta através dessas pessoas. Em terceiro lugar, versículo de número 6, a lascívia se apresenta com a ilusão da beleza, mas não considera o caminho da vida e anda errante nos seus caminhos. Versículo 6, ela não pondera a vereda da vida, anda errante nos seus caminhos e não o sabe. Então, a mulher adúltera, o homem adúltero, vive dessa forma, vive dessa maneira, iludindo, sendo iludido, porque aqui diz assim, não sabe, está no caminho errado e não sabe, não imagina que o que está fazendo desagrada a Deus. Uma história daquela mulher que Jesus encontra lá no poço de Jacó, quando então Jesus disse para ela assim, traz o teu marido, né? E ela disse assim, não tenho marido. E Jesus disse, disseste bem, não tenho marido, porque assim que já tiveste, e esse mesmo que agora você tem não é seu. Jesus estava apontando o pecado da imoralidade na vida daquela mulher. Talvez ela se achasse correta, como muitos se acham corretos, praticando imoralidades, mas Deus conhece o nosso coração, e aí é que está o problema. Qual é a razão, irmãos, para essa advertência? Qual a razão dessas advertências aqui, né, dessa advertência do capítulo 5, para nós pensarmos, meditarmos? Primeiro, a questão do equilíbrio. O versículo 2 nos diz assim, para que conserve a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Veja aí no versículo 2, pai falando ao filho, né? Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os ouvidos, para que conserves a discrição e os teus lábios guardem o conhecimento. Essa palavra discrição, né, tem a ver com equilíbrio. Deus quer que nós sejamos equilibrados, e eu sempre digo, irmãos, que o Evangelho, ele é o ponto de equilíbrio na nossa vida. Uma pessoa não transformada pelo Evangelho é desequilibrada, está descompensado na vida, vive um desequilíbrio, nunca está satisfeito com o que tem, nunca está satisfeito. Então, a razão dessa advertência, primeiro é esta, o equilíbrio, para que tenhamos equilíbrio na nossa vida, porque Deus quer se agradar de nós. Segundo ponto aí, qual a razão dessa advertência? É segurança. Veja o que diz o versículo 9, para que não dês a outra e a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Eu estava pensando sobre isso, eu pensei, isso aqui me traz segurança. Se eu ouvir o ensinamento, se eu atender à sabedoria, se eu estiver atento ao conhecimento, se eu tiver uma vida de equilíbrio, eu terei toda a segurança do mundo. Eu posso ficar tranquilo, posso dormir tranquilo, acordar tranquilo, caminhar tranquilo, porque Deus é a minha segurança. E aqui está dizendo a razão disso, irmãos, né? Nós precisamos atender essa advertência para que nós não demos a outra a nossa honra, nem os nossos anos a cruéis, porque a devassidão que o mundo está, irmãos, baseada em muita crueldade. Pensando sobre essa questão que estamos vivendo hoje, Deus, Ele tem permitido que aconteça essa coisa terrível desse vírus que vai se alastrando pelo mundo afora, destruindo vidas. Deus permite, está permitindo, talvez seja exatamente por causa da imoralidade da raça humana. A raça humana está sem limites. Lembre-se que Deus fez cair fogo do céu sobre Sodoma e Gomorra por causa da imoralidade daquelas cidades. Deus queimou aquelas cidades. Deus mandou o dilúvio, destruindo o mundo com água, por causa da imoralidade. O pecado da humanidade estava subindo até os céus. Está escrito lá em Gênesis.
Nós precisamos estar atentos. E o mundo hoje, queridos, está mergulhado na imoralidade. Mas nós estamos seguros se nós atendermos a palavra da sabedoria, ao discernimento, ao entendimento, como está escrito aqui, nessa advertência que o Senhor nos dá. Terceiro ponto, da razão dessa advertência, preservação. Versículos de 10 a 13. Para que dos teus bens não se fartem os estranhos, e o fruto do teu trabalho não entre em casa alheia, e gema no fim de tua vida, quando se consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas: como aborreci o ensino, e desprezou meu coração a disciplina, e não escutei a voz dos que me ensinavam, nem a meus mestres inclinei os ouvidos. Olha, aquilo que parece muito doce agora, como já falei aqui, se tornará amargoso depois. Então, a razão dessa advertência é a nossa preservação. Deus quer preservar o seu povo. A palavra de Deus, a palavra, a Bíblia Sagrada que nós temos nas nossas mãos, foi nos dada por Deus como um meio de graça para nos mostrar a vontade de Deus. E Ele nos faz essa advertência e depois para outras aqui, para a nossa preservação. Ele diz: cuidado, para que tudo que você tem não se perca, não seja dado a outro, seja passado a outro, para que você depois, no final da sua vida, não seja uma pessoa frustrada, amargurada, olhando para trás e diga assim: por que eu não ouvi, por que eu não atentei, como eu aborreci o ensino, o pastor falava, o servo de Deus falava, eu nunca escutei. A mão do Senhor, irmãos, é muito pesada. Por isso que a Bíblia diz assim: dura coisa é cair nas mãos de Deus vivo. Cuidado, porque com Deus não se brinca, de Deus não se zomba. Aquilo que você semear, diz a palavra, você também irá ceifar. E por fim, a última razão que nós vemos aqui dessa advertência é o contentamento. Veja o que diz os versículos de 15 a 21, aí no capítulo 5 de Provérbios: bebe a água da tua própria cisterna e das correntes do teu poço, derramar-se-iam por fora as tuas fontes, e pelas praças dos ribeiros de águas. Sejam para ti somente, não para os estranhos contigo. Seja bendito o teu manancial, e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Gosta de amores e gazela graciosa. Sacia-te com os teus seios em todo tempo, e embriaga-te sempre com as suas carícias. Por que, filho meu, andarias cego pela estranha, e abraçarias o peito de outra? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as tuas veredas. Preste atenção nesse versículo 21. Preste atenção, porque os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Deus tem nos abençoado, que nós possamos estar contentes com aquilo que nós temos. Às vezes nós ficamos tristes, aborrecidos com algumas coisas que acontecem, e esquecemos que a Bíblia nos exorta a termos uma vida de piedade, com contentamento, porque aí estaremos agradando ao Senhor. Possamos buscar isso para a nossa vida. Então essa advertência aqui do capítulo 5 de Provérbios tem esse objetivo: nos dar equilíbrio, nos dar segurança, preservar a nossa vida e também encher o nosso coração de contentamento. E para finalizar, irmãos, a nossa conclusão, eu coloquei assim: mais cedo ou mais tarde, a impureza sexual, lascívia, causa ou causará decepção. Mais dia, menos dia. Alguém que está mergulhado numa vida de imoralidade ficará decepcionado. E hoje nós precisamos tomar muito cuidado, porque com a facilidade da internet, muitas pessoas, muitos crentes têm vivido uma vida imoral, achando que ninguém está vendo,
Mas é preciso atentar ao que diz no versículo 21, que acabamos de ler, que os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Então a nossa conclusão, irmãos, nós precisamos pensar em 4 pontos aqui já falados. Primeiro, a doçura transforma-se em amargura. Então, mais cedo ou mais tarde, a impureza sexual, a lascívia, causa decepção. Por quê? Primeiro, a doçura transforma-se em amargura. É o que nós vemos aí dos versículos de 1 a 6. Nós vemos a apresentação, da mulher adúltera, doce como mel, suave como azeite, mas o fim dela é amargoso. Então a doçura transforma-se em amargura. Quanta destruição uma vida imoral de um homem ou de uma mulher pode causar numa família. Quanta tristeza uma vida imoral pode causar no servo de Deus, no pastor, na liderança da igreja, na igreja, através do adultério, através da prostituição, através da fornicação. Talvez você que esteja me ouvindo agora esteja vivendo um drama desse na sua vida. Seja uma pessoa entregue à devassidão, aos desejos da carne. A advertência aqui é para você, meu irmão. É para todos aqueles que estão mergulhados nesse mundo obscuro, de prazeres por enquanto, mas que trará muita amargura, muita tristeza. Muita tristeza. Mais cedo ou mais tarde, a impureza sexual, a lascívia, causa decepção. Por quê? Segundo, os ganhos transformam-se em perdas. É o que diz aí os versículos de 7 a 14. Agora, pois, filho meu, dá-me ouvidos e não desvie das palavras da minha boca. Aquilo que você ganhou, aquilo que você está ganhando, aquilo que você acha que está ganhando, se transformará em perda. Você tem mais a perder do que a ganhar, por causa da ilusão, por causa da tristeza que isso vai te causar. Você pode perder muitas coisas além do que você imagina. Por isso que aquilo que é doce pode se tornar amargoso, e aquilo que você acha que é ganho pode transformar-se em perda. Você pode perder a sua família, pode perder seus filhos, pode perder seu emprego, seu trabalho, sua saúde, pode perder o bom nome, a moral, pode ser sempre mal visto pelas pessoas. Quantas vidas hoje estão exatamente dessa forma, dessa maneira? Então não vale a pena. Mais cedo ou mais tarde, a impureza sexual, que é a lascívia, causa decepção, porque em terceiro lugar, a pureza transforma-se em contaminação. É o que nos diz aí os versículos de 15 a 20. É contaminação. E olha, isso é tão grave que não pense você que esse pecado da imoralidade, da devassidão, da carnalidade, esse pecado da lascívia é tão grave na sua vida que pode contaminar todo mundo à sua volta. Contamina a sua família, contamina o seu trabalho, contamina a sua igreja, contamina a sua igreja. É preciso ter muito cuidado, porque Deus não quer que nós vivamos dessa forma. Cuidado com esse comportamento que não agrada a Deus. E por fim, quarto e último lugar, estamos encerrando mesmo. Mais cedo ou mais tarde, a impureza sexual causa decepção, porque a liberdade transforma-se em escravidão. Aí os versículos 21 a 23 diz assim: que os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e Ele considera todas as suas veredas. Quanto ao perverso, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido. Ele morrerá pela falta de disciplina e pela sua muita loucura, perdido na baleia. É o retrato que nós temos do mundo, por causa da imoralidade,
por causa da devassidão, por causa da lascívia. Não entremos nessa, irmãos. Isso não é para nós, porque a liberdade que esses comportamentos trazem de início escravizam, prendem, e depois a pessoa não consegue se livrar mais. É um caminho sem volta. Então não insista nisso. Fuja da lascívia o quanto antes. O quanto antes. Eu só gostaria de lembrar, pedir para o Douglas Deca voltar lá no primeiro slide, o que é lascívia, naquela explicação, né? Só para lembrar o que é lascívia para os irmãos. Olha só, o que é lascívia? Vida dissoluta. O crente não pode ter vida dissoluta. Procedimento escandaloso contra a decência pública. O crente não pode ter esse tipo de vida, um procedimento escandaloso diante da vida pública. Ele tem que zelar pelo seu comportamento, pelo seu testemunho. Nós não somos do mundo, nós vivemos no Espírito e não na carne. Como palavras vis, é ter cuidado com o que nós falamos. Isso é lascívia. Tem crente aí contando piada imunda, com a boca cheia de sujidade, cheia de podridão nos lábios. Não pode, está errado. Movimentos corpóreos indecentes. É preciso ter cuidado, até com a maneira de andar e também de vestir. Uma advertência que nós temos com respeito à maneira de vestir tanto o homem quanto a mulher. Nós temos que buscar com muito cuidado nessa área, porque pode ser que nós estejamos sendo instrumentos de sedução para alguém que não sabemos, levando alguém a pecar contra o Senhor e não sabemos. Lembrando que o Senhor Jesus disse: qualquer que olhar com intenção impura no seu coração já adulterou com ele e ela com ele. Há uma reciprocidade, tal o tamanho da contaminação do pecado. E aqui diz assim: gestos familiares sexuais entre homens e mulheres. É preciso tomar muito cuidado. Você que está namorando, preserve-se, espere o casamento, honre o Senhor na sua vida, honre o Senhor na sua vida. Minha irmã, não permita que o seu namorado ultrapasse os limites. Meu irmão, não permita que a sua namorada ultrapasse os limites. Cuidado, porque nós fomos chamados para a santificação, e esta é a vontade de Deus, como diz o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, a nossa santificação. Eu sei que é uma palavra esta aqui, muitas vezes de difícil aceitação por muitos, mas é a nossa realidade. Nós somos seres humanos, nós somos carne, sangue e desejos. Precisamos falar sobre isso, precisamos tratar sobre isso. Leiamos com mais calma este capítulo 5 e nos detenhamos para o fato de que a razão dessas advertências, ou dessa advertência aqui em Provérbios 5, é para que nós não paguemos caro pelas nossas decisões, não paguemos caro por causa da imoralidade que muitas vezes controla as nossas emoções. Deus abençoe sua vida, meu irmão. E eu, quando estava escrevendo esse estudo, melhor digitando esse estudo, eu me lembrei daquela musiquinha infantil na igreja, que diz assim: cuidado, não sei se a ordem está certa, depois as irmãs aí que cuidam das crianças me corrigem. Cuidado, boquinha é o que fala, cuidado, pezinho, né, onde vai, cuidado, olhinho o que vê. É para ter cuidado com o seu sentido, porque através deles é que muitas vezes nós desagradamos a Deus. Vamos orar? Vamos falar com Deus? Senhor, diante da Tua palavra nos curvamos, que a Tua palavra é santa. O Senhor nos adverte sobre o comportamento que nós devemos ter como cristãos, crentes em Jesus. Livra-nos, Senhor, do mal. Ó Deus, nos dê força
para resistirmos às tentações. A palavra nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. O Senhor nos fortaleça com a tua palavra e que possamos nos alimentar dela, para fortalecidos, resistir aos ataques, ó Pai, do mundo, da carne e do diabo. Louvado seja o teu nome, Senhor, por esse estudo bíblico. Nós agradecemos, nós oramos, no nome precioso de Jesus. Amém e amém. Irmãos, próxima semana nós vamos estar falando sobre Provérbios 6. E aí nós temos aqui vários pontos que nós vamos estar trabalhando de maneira distinta, né? E eu gostaria que você já se antecipasse lendo Provérbios 6, né? E já atentasse ao que será falado. Nós estaremos aqui na próxima quinta-feira, quem sabe, já saídos, né, da quarentena, né, estaremos reunidos aqui na casa do Senhor. Lembram-se da pregação de domingo? Deus, Ele nos motiva, Ele nos exorta, né, para termos um recomeço. Estejamos preparados para recomeçarmos aqui na casa de Deus. Os bancos estão vazios por enquanto, o seu lugar está reservado. Eu gostaria de vê-lo aqui assim que fosse então decidido, né, através de decreto, a nossa volta, com muita alegria, e que a nossa vida, irmãos, nunca mais seja a mesma. Possamos congregar e, olha, valorizar cada momento nessa casa, porque é bom estar na presença do Senhor, na presença de Jesus. Que Deus abençoe a nossa igreja, que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe sua vida. Nós vamos orar mais uma vez e eu vou estar impetrando a bênção de Deus sobre a sua vida. Só gostaria de lembrar que nesse período de quarentena nós não teremos Santa Ceia, que aconteceria nesse próximo domingo, tá? Então nós vamos aguardar o momento certo para estarmos aqui na mesa do Senhor, partindo pão e também bebendo do cálice, em comunhão com o corpo de Cristo. Então que os irmãos possam estar orando. Agora é momento de choro, de pranto, é momento de jejum, é momento de oração, é momento de crescermos no conhecimento de Deus, para enfrentarmos aquilo que está por vir. Se melhor ou pior do que já está acontecendo, não sabemos, mas nós devemos estar preparados, porque é o que Deus quer para as nossas vidas. Amém? Vamos orar? Senhor, finalizando aqui essa transmissão, esse trabalho, nós queremos pedir a tua bênção sobre a tua igreja. Nesta hora, ó Pai, os irmãos sejam santificados pela tua palavra, que ouviram nessa advertência aqui, Senhor, ó Pai, contra a lascívia. Nós possamos, Senhor, ser controlados pelo teu Espírito, possamos sempre alimentados pela tua palavra, resistir às tentações. Abençoa, Senhor, eu te peço nesta hora os idosos e os enfermos. Abençoa, Senhor, o nosso irmão Neire, juntamente com Francisco, que perderam um ente querido. Ó Pai, nesse dia, derrama consolo, conforto nesses corações, derrama graça aos familiares desses irmãos, e que eles possam sentir, ó Deus, a presença do Senhor junto deles, e que a tua igreja possa estar orando, Senhor, nesses dias, pelos enfermos, também, ó Deus, pelos enlutados, para que Deus tenha misericórdia dessas vidas, principalmente essas famílias que têm pedido pessoas aí com essa doença terrível. Tenha misericórdia, Senhor, destas vidas. Derrama da tua paz e do teu consolo, no nome de Jesus. E preserva as nossas vidas, Senhor. Assim oramos no nome de Jesus, para a glória do Senhor. Amados irmãos, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, e que a comunhão do Espírito Santo repousem sobre cada um dos irmãos, hoje e para todos sempre. Amém. Deus abençoe, irmãos. Domingo de manhã, domingo à noite estaremos aqui, em nome de Jesus, para transmitir mais um trabalho, mais uma palavra ao seu coração. Deus abençoe. Boa noite.